Oi gente, tudo bem com vocês? Guilherme Paz aqui para mais um episódio do Na Mesa do Armazém. Hoje, o episódio número 7. E 7 é um número valoroso demais para nós. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe todo o conteúdo que você vê aqui e assistir. Por quê? Porque o nosso objetivo é te ajudar, é abençoar a sua vida. Por isso nós temos sido muito seletos com os nossos convidados, porque o nosso objetivo aqui na Mesa do Armazém é levar saúde física, levar saúde emocional e espiritual para dentro da tua casa. E, como a gente sempre fala, estabelecer uma mesa de vida, uma mesa de paz e alegria no teu lar, no teu trabalho e em todos os lugares por onde você passar. Então, vem com a gente, porque o meu convidado hoje é mais do que especial. Vem para a Mesa do Armazém. Como eu disse, estou muito honrado, muito feliz de receber hoje na Mesa do Armazém Luzimar Vieira, pastor, psicólogo, um homem que vive a vocação e a profissão como meta, como missão, como propósito de vida. E hoje nós vamos falar de um assunto muito delicado, mas pastor Luzimar, já tive o privilégio de conhecê-lo em outros momentos e tenho acompanhado as suas mídias e ele traz de forma muito leve um assunto que é muito sério. Faz o papel verdadeiro de um pai, de um homem escolhido, selecionado por Deus para falar de assuntos sérios. Eu acho isso muito legal, eu acho muito nobre quando Deus derrama sabedoria sobre a vida de um homem para tratar assuntos complexos de forma simplificada e não simplista. Ele simplifica algo que seria muito confuso e muito complexo para a maioria das pessoas. Pastor, obrigado. Receber de prontidão, de aceitar o nosso convite e obrigado não só pelo podcast, mas obrigado pela tua vida, pela tua família. Já tive o privilégio de conhecer a esposa do pastor e também é nosso cliente que de vez em quando ela vem aqui, eu acho muito legal. E hoje a gente quer falar um pouco sobre psicologia, o que vem acontecendo com a nossa geração. Tenho certeza que o pastor, pela experiência de vida, tem notado que algumas coisas vêm mudando. E eu queria saber, antes da gente entrar diretamente no assunto, um pouco sobre como é viver a vocação, o que a gente, para quem não conhece, não está habituado a esse termo, a vocação, aquilo que Deus colocou no coração do Senhor como pastor, como aquele que é um líder responsável por muitas vidas e muitas famílias, e atrelar isso à profissão de psicologia, coisas que parecem até meio distantes, né? Meio sinônimos, a cada um no teu quadrado e um não toca no outro. Eu queria que o senhor falasse um pouco quem é Luzimar Vieira e um pouco sobre vocação e profissão para a gente entender e entrar no nosso assunto. Legal, primeiro agradecer pelo convite. Eu gosto desses momentos porque é uma oportunidade que temos de alcançar um número maior de pessoas. Amém. E trabalhar a prevenção, a conscientização é melhor do que a correção, né? Bem melhor. Isso com certeza vai reduzir os casos de pessoas procurando ajuda porque já está insuportável a situação. Para mim é um privilégio poder tratar dessa questão. E lidar vocação e profissão é um desafio, é desafiador, mas ao mesmo tempo é prazeroso, porque eu me vejo como um semeador de esperanças, tanto no púlpito da igreja, né, também no aconselhamento, e também no consultório. Eu não consigo deixar um homem ali, um Luzimar ali, e pegar um outro aqui. Não, ele está junto, e em muitos momentos, porque quando se fala em psicologia, nós estamos falando de ciências e de profissão, em muitos momentos a ciência com a religião ou com a teologia, elas se complementam, tá? Dá para conversar, é muito interessante isso. E eu pratico isso com muito prazer, com muita alegria. É claro que eu enfrento alguns preconceitos, algumas pessoas que dizem, mas como assim, né? E eu vejo que isso é de Deus. Eu tenho tido a oportunidade de ouvir muitas pessoas e também caminhar lado a lado com elas, tanto em relação aos conflitos que elas estão sofrendo e também com a fé que elas praticam. E é muito legal isso. E às vezes nós até
conseguimos ver o próprio Jesus falando algo a respeito, né? Eu acho lindo quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ali em João, acho que é capítulo 4. Ali é um diálogo muito terapêutico. Ele mexe bastante com a psicologia daquela mulher, mas de uma forma muito empática, né? Muito acolhedora. Então é um privilégio, é desafiador, mas é um privilégio. Muito bom. Que legal. E pra gente ir caminhando aí, o que veio primeiro? Vocação, profissão? Pois é, veio primeiro a vocação, essa vocação Chamado. eclesiástica, o chamado. Eu me converti aos 19 anos de idade e imediatamente, é interessante, né? Eu não percebia, mas um pastor viu em mim alguma coisa que eu não percebia. Olha só. E aí você sabe como que é essa trajetória. Aí é líder de jovens, eu mais a minha mulher, nos convertemos já casados, eu casei com 19 anos. 6 meses de casados, fomos para a igreja. E 2001, 2000 por ali, fui fazer teologia, já atuava como obreiro ali de frente na igreja. 2005 fui ordenado a pastor, né? Final de 2005 eu me aposento na indústria, me aposentei na indústria, que a minha primeira profissão é na área da mecânica, Guilherme. Olha só que legal. Técnico em mecânica. E atuei por muito tempo também como professor no Senai, né? Que é uma escola que prepara adolescentes e jovens para o mercado de trabalho. No Senai. Isso. Bem legal. Eu sou ex-aluno do Senai. Que legal. E me aposentei na indústria, atuando como chefe de manutenção mecânica. E imediatamente fui para psicologia. Aí eu aposentei, fui para o Senai, né? E o gerente disse assim, mas você precisa fazer um curso superior. Por que você não faz engenharia? Eu falei, cara, engenharia? Não quero. Não, faz um curso superior, então vou fazer psicologia. Já conheci uma psicóloga que ela foi um incentivo muito grande pra gente, né, pra mim. E a psicologia veio ali logo após os 40 anos. Hoje eu tô com 60, né? Esconde bem a idade. Obrigado. Que coisa boa. E fui, então, primeiro veio a vocação, o chamado ministerial. Então eu me sinto muito à vontade para falar de Jesus, da minha fé, que eu não abro mão dela, e respeito a fé dos demais, a forma que cada um lida com a sua crença religiosa, né? E sempre que a pessoa me procura no consultório, ela fala, eu vou te chamar de quê? Luzimar, doutor, pastor? Fica à vontade, né? Fica à vontade. Mas você está aqui em busca de um psicólogo, né? Então vamos lá. E pronto. Legal. Eu acho que... E tem tido muito sucesso nos meus atendimentos, graças a Deus por isso. Que legal. Então a vocação veio primeiro. Veio primeiro. E hoje, para a gente ir caminhando e construindo a base para esse assunto, já é quase que uma consulta isso aqui, né? Só falta ele querer cobrar no final, brincadeira. Hoje, muito da minha geração e até dessas gerações mais novas, nós percebemos que tanto na questão eclesiástica, espiritual, mas também na questão de realização profissional e até em alguns aspectos emocionais, muito tem se falado, e eu tenho lido um livro que tem assim aberto a minha mente para algumas coisas novas que o escritor ele vai retratar sobre propósito de vida. Eu não sei se o senhor tem atendido muita gente com essa confusão, com esse conflito de eu preciso descobrir meu propósito de vida porque eu não consigo avançar na área profissional, eu não consigo avançar na área espiritual porque eu tenho percebido que virou uma bomba nas mídias sociais de alguns coachings e alguns líderes até religiosos dizendo enquanto tu não descobrir o teu propósito, você não consegue avançar para o próximo passo. E eu queria saber se o senhor tem percebido isso, tem chegado pessoas em todos os âmbitos, tanto emocionais quanto até espirituais, com esse conflito, porque eu confesso que eu acho maravilhoso e eu tenho orado e sonhado com essa fusão de propósito de vida atrelado à minha profissão e à minha vocação. E eu acompanho um movimento que é o Business as Mission, que é um movimento muito antigo, acho que da década de 50, que surgiu na Inglaterra, Estados Unidos e depois chegou no Brasil, que vai falar sobre o meu negócio e a minha missão.
Porque nós ficamos muito mais tempo no nosso trabalho do que até mesmo dentro da igreja ou dentro de qualquer missão relacionada à religião. Eu queria que o senhor me falasse um pouco sobre isso. Como tem realmente, é um assunto que tem aparecido com frequência, propósito de vida, preciso descobrir o que é que eu faço, qual a mágica, qual o misticismo ou não. É mais uma questão de uma obediência a Deus, aquilo que ele aponta. Como que o senhor enxerga isso? É muito importante, quando se fala em autoconhecimento, a pessoa ter uma consciência de onde vim, onde estou, o que estou fazendo aqui e para onde estou indo. Meu Deus, só aí já... As pessoas estão muito perdidas, nós percebemos isso. De fato, quando a pessoa descobre o propósito, isso tem uma relação com o autoconhecimento, porque o meu propósito não necessariamente tem que ser aquele que todo mundo está pregando. É o meu propósito. O que eu vim fazer aqui? E quando a pessoa descobre qual é o propósito dela, ou qual é a missão dela, ou onde é que ela se encaixa, o que é que lhe dá prazer, desde que não seja imoral, nem ilegal, sim, a pessoa muda bastante a visão de mundo dela. É tão legal, Guilherme, quando eu vejo a evolução dos meus pacientes, a forma que ele chega no consultório, e a gente vai acompanhando gradativamente a evolução dele, e a gente sente, e a gente percebe que essa evolução não necessariamente é um... Não, a evolução, ela tem os seus altos e baixos. E de repente a pessoa, ela mesma traz para você. Eu sempre pergunto, o que é que você fez essa semana que estimulou você positivamente? Eu fiz isso. Tá, e aí? Legal, eu não sabia que eu gostava disso, daquilo. Como você está? Estou me sentindo muito bem. Ou seja, a pessoa está descobrindo, sim, o propósito dela. Quer cuidar de alguém, quer produzir alguma coisa, quer vender algo, enfim. E a gente percebe que a pessoa vai... É meio que a vida passou a ter sentido para mim. E você sabe que isso começa lá na infância, né? Sim. A criança, ela tem algumas necessidades básicas que os pais precisam ficar atentos a isso. Amar e ser amado, a criança tem necessidade de elogios e assim por diante. Deus, mas a criança também tem necessidade de sentido de direção. Para onde está apontando? E os pais têm que tomar muito cuidado para não achar que o filho é uma miniatura do pai ou miniatura da mãe. Você vai fazer o que eu quero que você faça. Não, os pais precisam de ajudar os filhos nisso. E se essa criança vai se tornando adulto, já com essa convicção de propósitos, do que gosta, do que quer fazer, do que lhe dá prazer, ela se sentir útil, com certeza nós vamos ter menos um sofrendo de problemas mentais. Sim. E mais um para ajudar outras pessoas. Então faz todo sentido a pessoa buscar a questão do propósito. E não necessariamente tem que espiritualizar isso. Claro que nós vamos levar isso para Deus em oração, enfim. Mas tem coisa que a pessoa precisa descobrir dentro dela. É natural. É natural. A pessoa fica sem direção. Aí um palestrante fala algo aqui, é isso que eu quero. O outro fala outro, que é o oposto daqui. Não, não é aqui não, é isso aqui. Não, pera lá. Nós precisamos... a gente confunde muito a questão de individualismo e individualidade. Individualismo não é bom. Esses ismos não são bons. Egoísmo, egocentrismo, individualismo. Individualidade, sim. Eu não tenho que ir com a multidão. Eu preciso saber o que eu quero. Tá bom para você? Tá bom, tô gostando. Mas aquela pessoa não tá gostando. O outro falou, tá, mas tá bom para você? Tá. Tá prejudicando a vida de alguém? Não. Isso é ilegal? Não. Toca o barco, cara. Legal. Toca o barco, é teu propósito. Vai. E assim a pessoa vai se descobrindo. Eu entendi de onde vim, onde estou. Agora sim eu sei o que eu estou fazendo aqui. Faz sentido eu ficar aqui. Eu vou ficar aqui. E vou, enquanto estou no caminho, eu vou fazendo aquilo que de fato... E tem que ter essa paz, né? Tem que ter. Eu acho que... É o que falta. Eu gosto quando o apóstolo Paulo vai falar sobre seja a paz o árbitro dos vossos corações. Isso. E eu acho muito legal esse lugar esse anseio que tem que ter. Uhum. Claro que de forma não demasiada, porque tem muita gente fazendo loucura em busca da paz, né?
porque a gente precisa analisar que paz que pintaram para nós, né? Então, eu acho muito legal isso. E para a gente começar, né, já começamos a construir uma base para a gente ir caminhando para um assunto, para quem está chegando agora, para quem é a primeira vez que está acessando aqui o Na Mesa do Armazém, talvez você esteja se perguntando, tá, mas qual que é o objetivo, né? E eu sempre tenho repetido isso, nós não vamos conseguir esgotar um assunto tão polêmico, tão sério, tão profundo em uma prosa de 40, 50 minutos. Mas eu gosto sempre de trazer uma reflexão sobre o assunto e a gente vai construindo uma base sólida para a gente pisar ali, porque eu tenho percebido que a gente vai entrar no assunto do suicídio, para quem não está entendendo, que a maioria das pessoas que estão chegando nesse ponto é por frustrações e às vezes pequenas frustrações e são pequenas concessões que vão sendo abertas e até chegar ao ponto de falar, meu, não sei mais como sair desse lugar. E eu queria que o senhor falasse, antes de falar diretamente sobre a psicologia e o suicídio, é possível notar numa consulta psicológica, é possível desde pequeno a gente analisar os comportamentos de uma criança, de um adolescente, como o senhor traria uma orientação para os pais que estão nos assistindo agora a respeito disso? Meu, o que eu tenho que olhar, qual a atenção que eu preciso ter, para quais sinais, como o senhor poderia, de forma, claro, técnica, mas também de forma como pai, orientar aos que estão nos assistindo e esses que estão chegando agora e não estão entendendo muito bem onde o assunto vai caminhar. Como o senhor orientaria as pessoas a respeito disso? É possível notar ou não? Não sei se a pergunta foi clara, mas... É possível, claro. Uma pessoa me perguntou assim, qual livro você sugere que eu leia para eu educar meus filhos, para eu preparar meus filhos para a vida, enfim. Eu disse, olha, existem certamente vários, mas o primeiro livro que eu sugiro você ler é o teu próprio filho. Que legal. É o teu próprio filho, tua própria filha, o teu adolescente, tua adolescente. Leia eles. Fale com eles. Ouça eles. Nós não podemos minimizar a dor de ninguém, somente dos nossos filhos, quando eles dizem onde dói e que está doendo. Já é um grande passo. Os sinais, eles às vezes são bem discretos, né? Bem velados, mas é muito importante observar como é que está o prazer que a pessoa tem com a vida, pela vida, o entusiasmo, a empolgação, como também que funciona o afeto em casa, como que estão as presenças, que às vezes os problemas não necessariamente são as ausências. A ausência é um problema, mas às vezes a presença também é um problema. Quando eu estou com o meu filho, com a minha família, o que eu estou descarregando neles, o que eu estou colocando neles. Então, a tristeza, por exemplo, é algo que faz parte da vida, faz parte do ser humano, mas precisa observar. Essa tristeza está muito frequente nessa pessoa, no meu filho, na minha filha, na minha casa. Outra coisa é observar como que aquela pessoa, aquela criança, já que estamos falando de família também, Sim. como que lida com as frustrações. Que um dos grandes problemas hoje, você disse isso na sua pergunta, é a frustração. A frustração é exatamente o resultado da expectativa com a realidade. Sim. Essa ideia de que eu vou dar tudo para o meu filho, não vou deixar meu filho passar necessidade, não vou deixar meu filho passar dificuldade. Isso, a depender do contexto, pode ser um veneno, talvez, para que essa pessoa tenha, essa criança, essa pessoa depois de adulto, tenha uma visão de mundo deturpada. Sim. Nós sabemos que a vida, ela é bela, ela é maravilhosa, mas viver não é fácil. Sim. Nós precisamos sermos preparados para lidar com as dificuldades que o dia a dia nos oferece, os desafios. Sim. Então, aprender a lidar com frustrações. Eu tirei o celular do meu filho, ele quase morre, falou que quer morrer, quer dizer, fui frustrado.
que eu vou fazer com isso? Como que eu vou lidar com isso? Então esses sinais têm que ser observados, tristezas, dificuldade de lidar com frustração, dificuldade de lidar com o não, dificuldade de lidar com limites, dificuldade de lidar com autoridade, dificuldade de ouvir, Sim. de expressar. Isso tudo tem que ser observado, são sinais que a pessoa vai dando, e principalmente os pais precisam ficar atentos a isso. Sim. Eu ouço muito até em conversas com amigos que quando a criança ali já chega, quando já se torna um adolescente, é muito comum a gente ouvir dos pais, não tem mais o que fazer. Ele já tem a opinião formada. E eu ouço aquilo e falo, e aí, tu desiste do teu filho? Porque fracassou na formação do caráter, na formação ali até da base, né? Eu falo muito isso para minha esposa, eu falo assim, como é que você sonha com a nossa filha? Uhum. Aí minha esposa fala, eu sonho com isso. Eu falo, então se torna essa pessoa. E você sabe que uma das causas falando de filhos, uma das causas de suicídio é também o bullying, né? Exato. Os abusos que os filhos sofrem lá fora, a maneira que ele lida com aquilo. E aí é muito importante os pais tomarem cuidado com isso. Nossa. Bullying é um problema sério nas escolas, em várias outras instituições. Eu vi Guilherme, uma postagem que eu achei muito interessante. Uma mãe com a filha não me lembro agora, e a diretora de uma escola, ou o diretor, falando que o filho tinha feito algo. E o filho falou assim, não, eu não fiz, não, olha nas câmeras, não fui eu. Falou, olha, meu filho tá falando que não foi, eu queria que a gente checasse isso melhor. E a mãe ficou ali e tudo. No final deu tudo bem, tudo certo. Mas quando a mãe sai daquele ambiente, a mãe fala pro filho assim, escuta aqui, você não me tem pra vida toda, tá? Você precisa aprender a se defender. Você precisa ter argumento. Aí a mãe dá uma orientação pro filho. Ou seja, aprender a lidar com os desafios, né? E o bullying hoje é um problema sério, tá? Quando se fala em suicídio, é um problema sério. Inclusive, trazendo um pouco até para a nossa área da alimentação, eu tenho buscado fazer assim uma conscientização, porque a gente sabe que muitos aspectos do bullying, principalmente na infância, na adolescência, eles podem ser evitados. Sim. E os pais são os protagonistas nisso. Exatamente. E a gente percebe aqui um índice alarmante de crianças acima do peso, com sobrepeso, e já sabemos que isso é uma evidência, um gatilho para um bullying. Sim. Então, o sobrepeso, a falta de incentivo ao esporte, porque tudo, não vou dizer generalizar, mas boa parte dos bullying que são cometidos na infância e na adolescência são desleixos, não sei se é a palavra mais correta, dos pais. Porque os pais não se preocupam com a alimentação, não se preocupam com a disciplina, com a rotina dos filhos, horário de dormir, horário de acordar, incentiva um esporte, a alguma atividade física diária. E aí, quando os filhos sofrem esse tipo de bullying no colégio, porque não querem participar das atividades físicas, não conseguem, na verdade. Tem alguns que não é nem que não querem. Eu já tive um contato com uma mãe aqui que ela falou assim, não é que ela não quer, ela não consegue. E eu falei assim, e isso deveria te preocupar. É claro. Porque se tu não mudar a tua alimentação dentro de casa, você não vai conseguir mudar a dela. Então, isso é muito precioso, é muito preciosa essa informação de que, cara, se a gente quer evitar esse tipo de constrangimento, esse tipo de frustração nos nossos filhos, nos adolescentes e nos futuros homens e mulheres que vão vir a constituir uma sociedade, a gente precisa entender que os pais têm um papel crucial nessa questão. E avançando aqui, Luzimar, eu coloquei algumas que são dúvidas minhas, mas eu percebi na internet ali que muita gente se questiona a respeito disso. E antes da gente falar das dúvidas, eu queria entender essa transição do senhor com relação à psicologia e o foco em suicídio. Existe hoje uma capacitação, ou seja, um extra para um psicólogo, um psiquiatra entrar nesse aspecto, ou não? É algo mesmo que saltou aos olhos do senhor como uma necessidade, até por conta dos atendimentos,
E eu queria entender como tem funcionado essa engrenagem da psicologia com a psiquiatria, porque eu percebo que muita gente tem dúvida a respeito disso. Ainda existe um preconceito de, você precisa procurar um psicólogo. A pessoa fala, psicólogo é de boa, eu só vou lá, ele vou falar, ele vai me ouvir. E aí quando fala, cara, não, teu caso não é mais psicologia, mas sim de psiquiatria, a pessoa já se tranca e diz, não, eu não sou maluco, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também. Como surgiu a ideia do foco, de se aprofundar um pouco mais? Existe hoje no Brasil ferramentas para isso? E como tem sido a jornada entre psicologia e psiquiatria? Sim. Há especializações, claro, para tratar desse assunto. Muitos psicólogos se especializam nessa parte, até para entender melhor o discurso da pessoa que tem ideação suicida, tá? Claro que há. Mas, de certa forma, todo psicólogo, toda psicóloga, todo terapeuta, ele já tem uma relação, porque isso é bastante falado no ambiente terapêutico. Por que as pessoas trazem muito isso para o ambiente terapêutico? Aliás, é uma das perguntas da anamnese. Todo paciente recebe uma anamnese, que é o trazer a memória, a pergunta aparece ali. Já pensou em suicídio? Com que frequência? Então, é de extrema importância que todo terapeuta, todo psicólogo esteja preparado para lidar com essa situação. E como hoje o Brasil é um país mais ansioso do mundo, o Brasil está em primeiro lugar, as últimas pesquisas, principalmente pós-pandemia, em depressão o Brasil é quinto, e a ansiedade é uma ânsia, uma coisa absurda, né? E a pessoa não consegue parar para raciocinar, e com isso ela começa a sofrer muito com a mente emocional e não consegue usar a mente racional. E a psicologia é muito importante para ajudar o sujeito nesse contexto. A depressão também traz uma tristeza profunda e uma falta de prazer pela vida, por coisas anteriormente prazerosas. Então isso está muito presente no ambiente terapêutico. A psicologia e a psiquiatria. Você disse o seguinte, não, o teu caso é com psiquiatra, não com psicologia. Logicamente que os dois vão sempre caminhar juntos. Olha, além de ser um trabalho com o psicólogo, você também, eu recomendo que você faça uma avaliação psiquiátrica. Psiquiatra é médico, né? É uma especialização da medicina. Então, o cérebro é um órgão, a mente é um órgão. Nós temos um profissional que trata, tem aquele profissional que trata do coração, tem aquele que trata, sei lá, da garganta, né? Tem um profissional que trata da cabeça. Quem é esse profissional? Psiquiatra. Esse nome psi vem de psique. Alma, mente, enfim. Só que o psiquiatra é médico. Existem muitos psiquiatras que também trabalham fazem esse trabalho do psicólogo. Que é conversar, enfim. Mas o papel do psiquiatra é fazer uma avaliação, trazer teu histórico, vamos fazer alguns exames, vamos no laboratório, vamos medir isso, medir aquilo outro. Tá aqui teu diagnóstico, você vai tomar isso aqui. Por tanto tempo, depois tu volta aqui. Psicólogo. Semanalmente, ou uma vez a cada 15 dias, ou quem sabe até uma vez a cada 30 dias, esse sujeito vai ao psicólogo para quê? Para falar. O psicólogo é aquele sujeito que fica só ouvindo, apenas ouvindo? Não necessariamente. Existem ferramentas, estratégias, intervenções que o psicólogo faz para ajudar essa pessoa a pensar, a rever alguns conceitos. Psiquiatra, sintomas, psicólogo, causas. A pessoa está com um sofrimento muito grande, ela não está conseguindo suportar. Por causa desse sofrimento, está tendo insônia, está tendo ideação suicida, falta de apetite, perdeu a libido, o prazer pela vida e o prazer por uma série de coisas, não está com mais vontade de trabalhar, está muito triste. Isso são sintomas. O que está por trás disso? Então, para diminuir os sintomas, minimizar os sintomas, vamos fazer um tratamento medicamentoso?
Vamos, mas não vamos automedicar. Vamos ao médico? Vamos no clínico? Não, nesse caso, vamos no psiquiatra. A depender da situação, vamos no neurologista. E traz para mim, compartilha comigo como tá. E às vezes nós, profissionais, eu tenho psiquiatra que está tratando do mesmo, nós estamos com o mesmo paciente, nós conversamos. Tudo é sigilo, mas nós conversamos sobre aquele paciente. E nada é segredo para ele. Sim. Nós estamos só cuidando de você. Então, essa é a diferença entre psiquiatra e psicólogo. E a pessoa às vezes fica preocupada, tá, mas calma lá, você sabia que há, sei lá, uns 50 anos atrás, 40 anos atrás, ou talvez um pouco mais, nós não tínhamos essa facilidade? Pessoas que naquela época sofreram tanto, gostaria de estar no teu lugar hoje, vivendo o teu contexto hoje, para ter um médico, um psiquiatra, e na farmácia ter uma medicação que faz com que ela fique bem para continuar comprando, vendendo, casando, pregando, conversando, vivendo de forma tranquila. Sabia? No passado, as pessoas, por menos, elas eram colocadas dentro de um hospício e colocavam nela uma camisa de força e ela ficava presa ali. Uma crise era o suficiente. E tudo era loucura, loucura, loucura. Hoje já existem diagnósticos, não rótulos, mas diagnósticos e, consequentemente, já sabemos como tratar. E muitas pessoas estão no nosso meio, que se fosse um tempo atrás, não teriam como permanecer no meio, por causa dos desequilíbrios, da desorganização mental. Então, graças a Deus pela psiquiatria e graças a Deus pela psicologia, essas ferramentas. Né? Muito legal. E era até uma ênfase de uma pergunta com relação ao tempo, né? O senhor acredita que hoje nós temos mais diagnósticos, mais acesso a diagnósticos? Talvez, porque a sensação que nós temos é sempre de que está aumentando, né? Aumentando o índice de suicídio, aumentando o índice de problemas emocionais e até índices psiquiátricos, até com intervenções não só de medicamentos, mas até mesmo de internações quando necessário. Na experiência do senhor, está aumentando mesmo ou é porque a gente não tinha tanto essa facilidade de diagnosticar, de esse processo entre um psicólogo, um psiquiatra, um médico, um neurologista, né? Hoje a gente percebe que a medicina tem avançado de forma absurda e até recentemente conversando com uma amiga que mora nos Estados Unidos e a gente cria aquela ilusão, às vezes até de que lá fora as coisas são, quando se trata de medicina, muito mais avançadas e claro, os caras têm acesso a ferramentas, né? Mas ela me falando que ela tem que vir de lá para se tratar, para fazer acompanhamento com psicólogo e até com um neurologista, porque no Brasil nós estamos assim num nível de desenvolvimento muito mais acelerado do que na maioria dos outros países. Sim, sim. Então eu queria que o senhor, para quem está ouvindo, houve um aumento de suicídio, houve um aumento mesmo, está aumentando ou não? É porque agora nós estamos tendo mais acesso pelas mídias e até pela questão dos diagnósticos. Como o senhor enxerga isso? Acho que é um conjunto de coisas aí. Aumentou a população, temos mais pessoas no mundo, né? A internet deu velocidade para as informações, elas estão chegando mais rápido para nós. Hoje eu tenho mais acesso à informação do que no passado mais distante, talvez. 20 anos atrás eu já não tinha. Eu tinha que ir até a biblioteca, pegar um livro, folhear. Não, eu estou conversando contigo aqui, está chegando informação. Sim. Hoje você vai no YouTube, você tem muita informação. A pessoa está acessando seu canal agora, na mesa do armazém, e está tendo acesso à informação. Sim. Olha, eu não sabia disso, olha que interessante. Então, isso também faz sentido. E também houve uma evolução muito grande. Nós temos mais pessoas estudando mais, pesquisando mais, temos mais profissionais na mídia, passando informações. As pessoas hoje, em comparação com o passado, elas não estão mais retendo informações. Só eu sei, não. Elas estão passando a informação. Hoje você tem informações no YouTube, no Instagram, enfim, você tem acesso às informações, muitos artigos científicos, tá? Então muitos estudos. A gente, poxa, mas os diagnósticos surgiram agora,
Acho que não existe nada novo. Nós só não conhecíamos. Eu, por exemplo, tive um paciente de uma cidade que não é aqui da nossa região, e ele trazia um sofrimento, e ele tem um filho autista. Eu disse assim, você já fez uma investigação sobre você mesmo com relação a isso? Porque teu filho tem. Poxa, eu não havia pensado nisso. E ele disse assim, eu tenho uma pessoa da nossa família que é médico, e ele disse assim, sabe que o nosso avô, ele não era diagnosticado, mas ele tinha. Olha só, lá atrás. Olha só. Ele falando assim, eu analisando o comportamento do nosso avô, o primo dizendo, né? O nosso avô, ele tinha autismo, tá? Só não era diagnosticado. Então, ou seja, já existia, tá? Agora, eu acho os estudos, as pesquisas, tá nos ajudando a perceber tudo isso. E talvez nós, como cristãos, muitas coisas a gente demonizava. Né? Põe a mão na cabeça, ora e manda embora, que é demônio. Sim. Não, não. Há uma desorganização mental, há um problema neurológico, tá? Há uma descompensação que ninguém nunca falou sobre esse assunto, ninguém nunca investigou. Só dizia assim, essa pessoa ela era estranha, ela tinha um comportamento estranho, né? Ah, suicidou. Mas sempre observei, ele era estranho, ela era estranha. Tá, mas o que é isso? Que nome se dá para isso? O que ela tinha? Ah, não sabia, já não tinha recurso. Então acho que é um conjunto de coisas, Guilherme. Um conjunto caminhando. Acho que vão descobrindo coisas, né, diagnósticos. Claro que a gente precisa tomar muito cuidado para não começar a rotular pessoas, porque tudo agora tem um nome. Tem isso, tem aquilo. Às vezes não, é só um comportamento. Às vezes é só um comportamento. Uma fase. É uma fase, né? Ah, meu filho está muito estranho. Eu acho que ele tem isso aqui. Ah, meu filho tem TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Por quê? Ah, porque a minha amiga disse que o filho dela tem. Meu filho, olha, tem todas as características. E às vezes até rotula a criança. Você é um opositor, um desafiador. Você está doente. Não. Às vezes é uma fase. Às vezes é uma criança questionadora. Sim. Então, esses acesso à informação também, às vezes, se a pessoa não tomar cuidado, ela começa a se autodiagnosticar e começa a rotular pessoas. Não, também não é assim, vou tomar cuidado com os exageros. Sim. Né? E aí tudo é medicação. Não, tem coisa que é mudança de comportamento. Tá? É tomar consciência. Por isso que é importante procurar o psicólogo para conversar. Eu ia dizer até isso, né? A gente está aqui para trazer informação, mas isso aqui não é suficiente para você. Não. Até o senhor mencionou, hoje a gente tem muito acesso e infelizmente tem gente que acha que é o suficiente para tratar. Isso aqui é só uma... a mídia social, ela bem usada, é uma benção. Tem um versículo, eu lembrei dele aqui, Guilherme. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, o povo erra porque lhe falta conhecimento. Né? E tem outro que diz, eu sei que está falando ali de Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Sim. Mas isso eu acho que é também bem amplo. Né? Toda a verdade que a gente descobre, inclusive sobre nós mesmos, sim, cara, é um peso que você tira dos ombros. Sim. É um peso, né? Quando a pessoa ela vem para a terapia e ela faz uma anamnese, que é um trazer à memória, e na conversa, nos questionamentos, ela fala assim, agora eu entendi. Aqui vai tirando pesos. Nossa. Então, erra por falta de conhecimento, sim, mas erra também por falta de autoconhecimento. E toda vez que conhecemos a verdade, poxa, já não estou sendo mais enganado. Isso é muito legal. Né? E é legal quando eu ouvi uma definição de que a verdade, ela é luz. É luz. A verdade é luz, porque ela mostra, se tiver mentira, isso se dissipa, né? Se tiver falsidade, se tiver algo quebrado, vai aparecer. É muito legal. E, Luzimar, para a gente ir caminhando aqui, infelizmente, para o final, eu queria que o senhor trouxesse de forma bem a orientar as pessoas. A gente, como eu já disse, não dá para esgotar aqui, já vamos deixar depois agendado para um futuro não muito distante. Legal. Um segundo momento para a gente já ir direto ao ponto. Mas eu fiz uma pesquisa e notei que a região sul está entre os estados do Brasil com maior índice de suicídio. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná também tem um índice alarmante, mas
principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Não sei se essa pesquisa, eu não fui a fundo, mas três órgãos ali que fizeram a pesquisa apontaram. E eu queria que o senhor deixasse de forma orientativa para o pessoal que está nos assistindo, que vai nos assistir, sinais assim que, olha, percebeu isso, procura ajuda médica. Percebeu isso, é o momento de conversar, de começar. Tem algum sintoma que o senhor diria assim, olha, esse sintoma aqui, normalmente ele aparece em todos os casos? Porque nós tivemos recentemente, não muito distante daqui, um caso de um até conhecido de uma cliente nossa, e ele começou a apresentar sinais, só que por viver sozinho, não ter a família perto, ninguém conseguia. E aí quem foi mencionar depois eram pessoas que cruzavam o caminho ali, mas ninguém fez nada para evitar. Então eu gostaria que o senhor deixasse assim algumas dicas, algumas orientações para quem está nos assistindo. Olha, se você tem alguém próximo a você com esses sintomas, é hora de procurar ajuda ou de indicar uma ajuda. Eu tenho um dado aqui, e vou te responder a pergunta, que diz que mais de 5 pessoas por minuto buscam ajuda na rede pública por conta do desejo de morrer. Tá? Aliás, tem o telefone ali, 188, que a pessoa pode chamar para conversar, né, que é o Centro de Valorização à Vida, que é muito importante. Legal. Estima-se um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Meu Deus. Estou falando da região sul, que é um problema, mas isso, na verdade, nós vivemos numa região, por exemplo, onde nós moramos, é uma região, eu percebo, até nos meus atendimentos, que é uma região de pessoas muito solitárias. Por exemplo, Balneário Camboriú é uma cidade nova, cidade de 60 anos. Sim. Então a gente cruza com muitas pessoas que veio para cá, assim como eu também. Sim. Eu não nasci aqui. Sim. E muitas pessoas vivem sozinhas, né? E quase todos os dias a gente ouve de alguém que pulou de um prédio, enfim. No Brasil, há registro de 14 mil acidentes, suicídios por ano. Isso dá em torno de 38 por dia, mais ou menos, no Brasil. Aliás, isso é o que está registrado. A gente sempre fala que o número é maior. Sim. Olha, morreu. A família não quis falar a causa. Quase sempre há uma grande possibilidade, probabilidade de ser suicídio. A família não falou a causa. Não tem que falar, mas sim, tem muitas pessoas que têm muito preconceito com relação a isso. A depressão é uma causa. A esquizofrenia, a bipolaridade. E quais os sinais que normalmente consegue perceber? Primeiro, o isolamento social. A pessoa que se isola muito. Segundo, o discurso. Há quem fala, não faz. Se eu fosse você, eu não duvidava. É um sinal que a pessoa está dando. Se a pessoa tem falado muito disso, no nosso meio evangélico, nosso meio cristão, meu, seu, e de tantas pessoas que estão nos assistindo, sim, isso é meio velado, né? Mas eu ouço, já ouvi inclusive de alguns pastores dizendo assim: eu não penso em tirar a minha vida, mas se Deus me levasse essa noite, estava tudo certo. Mas por que esse discurso? já é um pensamento. O que está por trás disso? Vamos conversar sobre isso? Por que Deus iria levá-lo? Por que o senhor está falando isso? Então são sinais: isolamento, tristeza profunda. Tristeza faz parte da vida. Todos nós, é uma emoção básica. Sim. Mas aquela pessoa que vive sempre triste, choro frequente, perdeu o prazer por coisas que antes eram muito prazerosas, se isolou. Então esses discursos estão muito presentes. Isolamento, como eu falei no início, está se isolando muito, não quero conversar. E hoje a gente percebe alguns sinais até nas postagens que algumas pessoas fazem. Tá? Apenas, tá chamando a atenção. Tudo bem, tá chamando a atenção. Esse estar chamando a atenção pode ser, gente, eu tô aqui, tá? É um problema que essa pessoa tem que resolver, mas talvez ela não dá conta de resolver isso sozinha. Então a gente precisa tentar aproximar, acionar alguém da família, fazer alguma pergunta. Quer conversar? Vamos conversar. Talvez você está precisando conversar com alguém. Vamos sair, vamos pedalar, vamos
Tô te chamando, vamos em tal lugar comigo, vamos tomar um café. Tomar um café, isso aqui é muito importante, Guilherme. Vamos pra mesa. Estabelecer um relacionamento, cara. O meu lema, a minha frase preferida com os meus pacientes, quando eu estou diante dele pela primeira vez, é a seguinte: eu sei que você está louco para falar dos seus problemas, mas primeiro me fale de você. Porque eu não vou dialogar com seus problemas, eu vou dialogar com você. Meu Deus. Seus Muito problemas, nós precisamos conversar sobre ele, mas você é mais importante. Eu apliquei um teste para um garoto, um teste de personalidade, e no teste o texto já traz o nome da pessoa. O Guilherme é isso, isso, isso. O Guilherme tem isso. Ele olhou e falou assim: cara, tá falando de mim? É? Poxa. Que apareceu o nome dele, o sujeito. Sim. Poxa, eu não... Interessante, gostei desse teste. Então, é muito importante trazer a pessoa para perto. E para trazer a pessoa para perto, nós precisamos acessar essa pessoa. E para acessar essa pessoa, nós precisamos estar isento de preconceitos e de ideias pré-concebidas. Rubem Alves, que é um educador, existiu, né? Que era um pastor presbiteriano, inclusive, psicanalista, ele dizia que eu ouço muitas propostas de cursos de oratória e não ouço sobre cursos de escutatória. Olha só. Ele diz assim: nós precisamos mais de escutatória do que de oratória. Porque o que atrai não é falar bonito, o que atrai é escutar bonito. Meu Deus. É nós colocarmos uma escuta. Em casa, por exemplo, é a mãe, o pai, sentar na cama do filho, que é um lugar tão íntimo, né? Sim. No quarto do filho. E aí, filhão? Me conta aí. E aí, filha? E quando o filho falar, a filha falar, toma cuidado com o preconceito. Mas de você eu não esperava isso. Você tem tudo. Não te falta nada. Não, calma. Talvez é importante perguntar: filho, o que está acontecendo? Alguma coisa que eu possa ajudar? Porque talvez na minha visão não falta nada, mas para ele, quem sabe, está faltando presença, está faltando eu te amo, está faltando pele. Ou até os excessos. Isso, talvez tem muita tela e pouca pele. Está faltando palmas. Está faltando... Epa, vem cá, não gosto disso, tá? Vem aqui. Eu gostaria que você evitasse isso. Está faltando isso, limites. Está faltando... Eu estou aqui. Eu me preocupo com você. Você é importante para mim. Pai, você não foi no teu futebol hoje? Não, filho. Por quê? Eu quero ficar contigo. Nossa. Só isso. Pai. Ah, não, pai. Para com isso. Não, filho. Eu quero ficar contigo. Vamos sair? Vamos ali comer uma pipoca, filho? Ah, pai, eu gosto de skate. Então vamos lá. Eu vou cair, mas eu vou contigo. Quero ver. Ah, pai, filha, vou contigo, filha. E onde você quer ir, filha? Ah, eu quero jogar um jogo online aqui. Vou jogar contigo, filho. E para isso nós precisamos estar presentes. Então esses sinais é fundamental, tá? Isolamento, tristeza, angústia, discurso estranho, perguntas, às vezes algumas perguntas assim que a pessoa faz. O que você acha? O que você acha sobre o suicídio? Ah, mas eu penso assim, assim, assim. Por que você está me perguntando isso? O que aconteceu que despertou essa curiosidade? Não, é uma pesquisa que eu estou fazendo de escola. Ah, tá. Ah, vamos conversar mais sobre isso. Achei legal esse tema. Faz tempo que eu não converso sobre esse assunto. Mas vamos conversar sobre esse assunto. É mais ou menos por aí, Guilherme. Muito bom. O senhor tocou num assunto que é muito sério para nós, como igreja, como irmãos, né, que professam, ou pelo menos que deveriam professar a mesma fé, que é a questão do julgamento. Né? Hoje eu tenho percebido dentro da igreja que muitas pessoas, elas temem até a confissão, Sim. temem a conversa e esse relacionamento mais Sim. próximo, porque muitas vezes o líder não está capacitado a ouvir. Sim. E eu vi esses dias uma expressão de um psicólogo que ele falou assim: o grande problema dos líderes da atualidade é que a resposta final precisa ser a deles. Esse é o problema. E eu ouvi aquilo, falei, cara, a gente como pai, às vezes, como empreendedor, como empresário, a gente quer ter sempre a última resposta. O Rubem Alves, ele fala o seguinte:
Gente, vamos parar com esse negócio de se eu fosse você. Nossa. Eu não sou? Meu Deus. Guilherme, eu não sei como é que tá o nosso tempo, Aham. mas presta atenção numa coisa. E também quem está nos assistindo. Sim. Acessar pessoas não é fácil. Mas o primeiro passo é empatia. É não minimizar a dor do outro. Sim. E aí eu gostaria de compartilhar uma metáfora que eu gosto muito dela. Eu acho muito interessante. Pelo menos para mim, em mim causou reflexões. Sim. Existe uma tribo em que os moradores daquela tribo, uma aldeia, né, os moradores daquela aldeia viram um dragão no campo. Uhum. Passou por aquela aldeia um viajante e pediu pousada para seguir viagem no dia seguinte. E eles disseram assim: nós não estamos cultivando os alimentos. Há um dragão no campo. Ele disse: verdade? Sim. Não, eu posso matar esse dragão. Então vai lá e mata. Ele foi para o campo, ele procurou, ele não viu o dragão. Ele viu uma melancia enorme. Ele olhou aquela melancia, ele voltou e disse assim: vocês estão loucos? Não existe dragão. Eles mataram aquele viajante. Passou um tempo, chegou um segundo viajante, passou por ali. Com o mesmo discurso, não sabia nada do anterior, e eles disseram assim: há um dragão no campo. Ele disse: eu posso matar esse dragão. Ele foi no campo, viu uma melancia, voltou e falou assim: não existe dragão. Eles mataram aquele viajante. Imediatamente chegou um terceiro viajante, que também não sabia nada dos dois, sobre nada dos dois anteriores. E ele olhou para aquelas pessoas e disse assim: o que está acontecendo com vocês que vocês estão com um semblante tão triste? Pergunta. Eles disseram assim: é porque nós não estamos cultivando os alimentos porque há um dragão no campo. Ele disse: eu posso matar esse dragão. Ele foi para o campo, o que ele viu foi uma melancia gigante. Ele parou diante daquela melancia, ele pensou, sacou da espada, da arma, cortou aquela melancia em pedaços, mesmo porque melancia foi feita para cortar. Uhum. Voltou para a aldeia e disse assim: matei o dragão. Eles disseram: entra. Ele entrou, ele ficou naquela aldeia por 30 dias, tempo suficiente para ensinar para aqueles moradores qual a diferença entre dragões e melancias. Depois ele seguiu a viagem. Para o outro pode ser, para mim pode ser uma melancia, mas já que para o outro é um dragão, então vamos conversar sobre dragão? Meu Deus. Eu sempre falo para meus pacientes: eu sempre tenho uma intervenção para fazer, uma tarefa para te dar na nossa sessão de 1 hora. Mas para mim é muito mais importante o que você tem para me dizer. Sim. Porque eu tomo a direção algumas vezes, quando eu percebo a necessidade, porque em todas as sessões tem acolhimento e tem intervenção, que a gente precisa ajudar esse paciente a evoluir. Mas o que esse sujeito traz é muito importante. E isso acontece no nosso meio, porque o papel de muitos líderes evangélicos é dar conselhos. Sim. Muitos se veem nesse lugar. E muitos estão sofrendo, muitos líderes, inclusive é um livro que eu estou escrevendo, que eu falo sobre isso, muitos líderes estão sobrecarregados porque eles entendem que eles têm que ter resposta para tudo. E não temos. Tem um poeta aqui do Rio Grande do Sul que ele diz assim: cara, eu aprendi tanto com os não sei do meu pai, mas tanto. Meu Deus. Eu falo para os meus pacientes: eu não sei, mas vamos pensar juntos? Meu Deus. Maravilhoso. Não vou adicionar mais nada. Eu queria acabar com essa frase maravilhosa. Não sei. Então talvez o acessar as pessoas com empatia, sem ideias pré-concebidas, sem apontar o dedo, sem acusação, acolher. Às vezes nós não precisamos falar nada. Na maioria delas. Na maioria delas. Dizem que pregue o evangelho. Se for necessário, fale. Meu Deus. Pronto.
Maravilhoso. Não sei você, mas eu estou aqui tremendo de tanta informação, digerindo tudo isso. Como eu já disse, nós não esgotamos o assunto. Vamos ter um próximo episódio para falar um pouco mais sobre esse tema tão maravilhoso. E como foi dito, nós não sabemos de tudo, mas vamos conversar sobre. Talvez você esteja ouvindo agora e com um turbilhão de pensamentos negativos, coisas ruins, e nós também vivemos isso. Lutas diárias, mas vamos falar sobre. Não busque a solidão, busque a comunhão, busque alguém que possa te ajudar, busque de preferência um especialista, alguém que já está preparado, já superou. Aqui nós não estamos diante de uma figura perfeita, né, pastor? Não, jamais. De alguém que vem superando, aprendendo e compartilhando aquilo que a vida traz. Mas é muito bom quando a gente busca ajuda com humildade, realmente com esse desejo de ser alguém melhor. Então, na Mesa do Armazém tem nos proporcionado viver esses momentos maravilhosos. E a última mensagem que o senhor poderia deixar para quem está nos ouvindo, já falando um pouco do teu trabalho, fazendo um convite para quem precisar de ajuda. Sim. E uma mensagem, já foi falado aqui coisas maravilhosas, mas o que o senhor diria para o nosso ouvinte que está enfrentando agora e que precisa daquele abraço, daquele acolhimento, para a gente poder finalizar aqui, pastor? Eu acho muito lindo o Salmo 34, 18, que diz que perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Jesus disse, vinde a mim os que estáis, aquele que está cansado e está sobrecarregado, eu vou te aliviar. Né? E ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a sua alma. A mensagem que eu quero deixar é que nós não nascemos apenas para morrer. Nascemos também para viver, nascemos para aprender, nascemos para amar e nascemos para deixar a nossa marca, o legado. O legado. A vida ela é um fluxo constante de experiências e cada dia é uma nova oportunidade de crescimento. Se pensarmos que o fim é inevitável, então o que realmente importa é o caminho. Eu sempre falo, para que ficar pensando tanto na morte se eu sei que ela é uma realidade? Enquanto vivo, eu vou pensar na vida. Falar sobre ela, viver ela e semear isso por onde eu passar. Tá? E também, o que importa é o caminho e como nós escolhemos viver, as conexões que criamos e também o impacto que deixamos. Então essa é a mensagem que eu quero deixar, essa proposta que é vivermos a cada dia. E um detalhe, não vamos viver com base no que há de vir. O tal do um dia, o dia que eu... Não, o que nós temos é o agora. Então vamos viver o agora. Agora. Hoje. Agora, esse exato momento. O presente. O presente. Talvez uma das causas da angústia é ter que se lançar no nada, em um futuro que nós não conhecemos. Agora o que nós temos agora, nós temos. Outra coisa é não ficar olhando tanto para trás. O que passou, passou. Vou virar a página e escrever uma nova história. Isso é muito importante. Quero convidar para me seguir também ali no Instagram, @psiluzimarvieira. Tá? Me sigam ali. Legal. A gente vai deixar ali isso, também. deixa ali, será um prazer. E caso queiram conversar, pode me chamar pelo Instagram, pelo WhatsApp, 479-8430-9301. Legal. Estou aqui para ouvir e para ajudar a pensar. A minha frase preferida também é: me apresente seu mundo, me permita entrar nele e vamos pensar juntos. Meu Deus. Obrigado. Valeu, mais uma vez, não só por esse podcast, mas por tudo que o senhor tem vivido, pela sua vida, pela sua família, mais uma vez. E o desejo do nosso coração é que Deus possa proporcionar, não sei se o termo ainda é divã, mas poltronas abençoadas, Isso. porque eu acredito que a mesa não é só um móvel na vida do senhor, mas é um instrumento de não só de trabalho também, mas de
realizações profundas e de cura. Sim. Então que Deus possa proporcionar muitos divãs, muitas mesas e muitas pessoas sendo curadas através, por meio do teu trabalho, por meio dessa vocação maravilhosa. E para você que ficou com a gente até aqui o final, eu vou pedir mais uma vez, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, curta essa mensagem e compartilhe. Se você conhece alguém que está precisando ouvir, que tem passado, enfrentado problemas emocionais, ajude, não julgue, ajude essa pessoa antes que seja tarde demais. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo Na Mesa do Armazém. Valeu!